Bem, pessoal, agora nós vamos para a próxima parte aqui dessa série de aulas, onde nós vamos comentar um pouco sobre as ferramentas básicas de bioestatística. Já aviso, essa é uma aula um pouco mais comprida. A gente vai falar sobre os vários instrumentos que a gente tem, as várias ferramentas, e no final eu vou mostrar um exemplo prático da gente calculando juntos. Então, quais são as ferramentas que a gente vai abordar? A gente vai abordar contagem e porcentagem, incidência e prevalência, risco relativo e diferença de risco, número necessário para tratar e prejudicar, odds ratio e a característica dos testes médicos, que são principalmente sensibilidade, especificidade, valores preditivos, tanto positivo quanto negativo. O intuito aqui vai ser comentar para vocês como que se usa, como que se calcula e como que se aplica na prática. E aí vocês podem ir procurando trabalhos na literatura para vocês irem lendo, verem os resultados e tentarem entender o que é que está sendo expresso com cada uma dessas medidas. Pois bem, a primeira é a contagem em porcentagem, e é que nem a gente sabe, contagem é contar, ver o número de elementos que tem determinada característica, e a porcentagem é a porcentagem. Então, vamos supor que a gente tenha uma situação onde a gente tem 12 pacientes, dos quais 7 apresentaram uma cefaleia como primeiro sintoma da doença. Então, numa contagem total, a gente tem 7 pacientes com uma cefaleia como primeiro sintoma, e esses 7 representam 58,3% dos 12 pacientes. Então, são medidas que são simples e universais, e são geralmente utilizadas em estudos pequenos, estudos de descrição epidemiológica e séries de casos de doenças raras. Ou eles fazem isso de propósito, ou eles fazem porque esses estudos normalmente não têm poder estatístico para fazer testes de hipóteses, que são algumas coisas que a gente vai comentar mais para frente. Mas o que vocês precisam entender aqui é que muitas vezes, quando você tem um número muito pequeno de pacientes, quando você não tem uma população muito grande para os dados, você não pode usar ferramentas estatísticas muito elaboradas, muito complexas, porque aí a chance de erro é muito grande. Então você vai preferir ferramentas mais simples, por exemplo, contagem em porcentagem. Uma outra ferramenta já bastante interessante aqui, principalmente na medicina de saúde pública, é a incidência. O que é o conceito de incidência? Incidência diz respeito ao número de casos novos, ou seja, novos casos, em relação a uma população exposta por unidade de tempo. Ou seja, entre aspas, é a velocidade com que surge casos novos de uma doença. Vamos dar o exemplo aqui. Deixa eu só botar o mouse aqui como caneta. Vamos supor, aqui agora, que a gente tem uma população de 10 mil habitantes. A gente sabe que desses 10 mil, 100 já tem alguma forma de tuberculose. Esse é o momento zero. Depois de um ano, surgiram 198 casos novos de tuberculose. Então, qual foi a incidência da tuberculose? Bem, a gente sabe que no início a gente tinha 10 mil pessoas, das quais 100 já tinham alguma forma de tuberculose. Se dessas 10 mil, 100 já tinham, significa que 9.900 não tinham tuberculose, ou seja, estavam expostas, poderiam vir a adoecer. Depois de um ano, dessas 9.900, surgiram 198 casos novos. Então, como a incidência é um número de casos novos em relação à população exposta, nós temos que teve 198 casos novos sobre a população exposta de 9.900 e múltiplos. Então, isso aqui é em 10 mil, né? Se fossem 100 mil, seriam 1.980 e por aí vai. Ou 2%, né? Se você dividir 198 por 9.900, ou 198 casos novos por ano, na unidade de tempo. A incidência é o principal indicador para doenças agudas. São doenças que geralmente evoluem ou para resolução, a pessoa se cura, ou para óbito. E por causa disso, a incidência é muito bom para você medir impacto nas medidas que você faz para enfrentamento das doenças. Então, a incidência é muito utilizada para doenças que são transitórias, como pneumonia, como ocorrência de sofrimento fetal durante o trabalho de parto, infecções por Covid, trauma por acidente automobilístico, porque são situações que ou se resolvem, com sequelas ou não, mas se resolvem, não são crônicas permanentes, ou a pessoa vai a óbito. E quando você faz uma medida
para você diminuir a ocorrência dessa doença, você vai ver o efeito dessa medida na mensuração da incidência. Agora a gente vai falar da prevalência. Um outro nome para prevalência é probabilidade pré-teste. Vamos lá, o que é prevalência? Prevalência é o total de portadores de uma condição num determinado ponto do tempo, numa região ou população específica, ou seja, naquele dado momento e naquele dado lugar, quantas pessoas têm a doença, independente de serem novos ou não, todo mundo. Isso pode ser tanto de uma região mais local, mas pode ser do mundo todo. Então vamos dar um exemplo. Imaginemos aqui uma mesma população de 10 mil habitantes, dos quais 100 têm alguma forma de tuberculose. Então, neste momento, a prevalência da tuberculose é de 100 em 10 mil, o que equivaleria a dizer, multiplicando por 10 a 1000 a cada 100 mil, o que também é igual a falar de 0,01 ou de 1%. O que isso quer dizer? Isso significa que se você pegar essas pessoas, bota numa praça, e aí você for escolher alguém aleatoriamente, a chance de você escolher alguém que tem tuberculose ao acaso, antes de fazer qualquer exame, é 1%. Ou seja, a probabilidade pré-teste, pré-exame, de uma determinada pessoa ao acaso ter tuberculose é de 1%. E é por isso que a gente fala que a prevalência é a probabilidade pré-teste. Guardem esse conceito, isso vai ser importante para quando a gente for falar de alguns testes mais para frente. Então, a prevalência é o número total de pessoas que têm aquela doença naquele momento. Então, quais são fatores que aumentam a incidência? Bem, quais são fatores que aumentam a prevalência? Bem, a prevalência aumenta com o aumento de incidência, porque se você tem um número maior de casos novos, você tende a ter um número maior de pessoas no total com determinada condição. A chegada de casos novos, ou seja, a imigração de casos também aumenta o número de casos, e doenças que se tornam crônicas e que matam com pouca mortalidade, também tendem a, no curto prazo, aumentar a prevalência, porque você vai ter um número cada vez maior de pessoas que estão vivendo com a doença. A prevalência também tende a diminuir com a cura dos casos, porque você vai ter um número menor de pessoas com a doença, com a saída de casos daquela região, ou seja, a emigração de casos, e com a redução da incidência no longo prazo, porque você vai ter um número menor de pessoas contraindo determinada doença. Vamos falar agora de risco relativo e diferença de risco. O que é risco relativo? É uma razão, uma comparação entre o risco de desenvolver um determinado desfecho é um resultado qualquer, ao longo do tempo, entre dois ou mais grupos. Perfeito? Então você vai comparar o risco de um grupo com o risco do outro, você vai dividir um pelo outro, isso vai te dar uma razão. Isso é o risco relativo. A diferença de risco é uma subtração. A subtração entre a porcentagem dos riscos dos grupos. É uma medida mais direta. Então eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente está querendo ver qual é o risco de dois grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B, desenvolverem hipertensão ao longo de 10 anos. Então a gente viu que em 10 anos, o risco das pessoas do grupo A de desenvolver hipertensão é de 10% e do grupo B é de 2%. Perfeito. Então qual é o risco relativo? Bem, o risco relativo, se a gente considerar o risco relativo do grupo A sobre o grupo B, é de 10 dividido por 5, que dá 5. É um número inteiro, sem unidade. Se você dividir o do B pelo grupo A, ou seja, dividir 2 por 10, você vai ter 0,2, ou 1/5. O que significa que o risco de alguém do grupo A é 5 vezes maior do que o risco de alguém do grupo B. A diferença de risco, a sigla geralmente é RD, do inglês Risk Difference, ou seja, o risco do grupo A menos o risco do grupo B é de 8%. Então vocês vão ver que é muito importante você, se possível, ter as duas medidas, porque olha, você tem, numa mesma situação, duas formas de você falar um resultado. Você pode dizer tanto que o grupo A tem um risco 5 vezes maior de desenvolver hipertensão, como você também pode falar que existe uma diferença de risco de 8%. Perceba que impressiona muito mais quando você diz que o risco de um determinado grupo é 5 vezes maior.
apesar da diferença global, da diferença absoluta do risco, tem um outro jeito que algumas pessoas falam diferença de risco, diferença absoluta de risco, é de 8%. É um número que impressiona muito menos, digamos assim. Então é muito importante ficar atento, porque quando você está fazendo uma razão entre dois grupos, você pode ter uma razão que impressiona, mas aqui a diferença absoluta não é tão impressionante. Então é muito importante você ter os valores para você poder comparar e saber qual é a magnitude real dessa diferença. Vamos falar agora do número necessário para tratar, o NNT, ou o número necessário para prejudicar, o NNP. Então, o NNT é o número de pessoas necessários para tratar, para evitar um desfecho. Ou seja, para quantas pessoas você tem que aplicar determinada medida ou determinado tratamento para evitar um desfecho desfavorável, ou seja, para evitar uma morte, para evitar um AVC, para evitar um infarto. E o NNP é para quantas pessoas você precisa aplicar determinada medida para você ter um malefício, um efeito adverso ou morte. Para que essas duas medidas servem? Elas auxiliam a gente na percepção do impacto de uma intervenção. Por exemplo, qual é o impacto de uma medida de educação, qual é o impacto de uma rotina de rastreio, qual é o impacto de um determinado tratamento, de um determinado remédio, tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos, porque lembre que todas as medidas que a gente faz na prática clínica têm seus riscos. Então, quando você usa um remédio num determinado grupo de pessoas, você vai precisar aplicar esse remédio em um determinado número para você evitar um desfecho, esse é o NNT. E se você aplicar em um determinado número de pessoas, você vai começar a ter os efeitos adversos, que é com o NNP. E como é que a gente calcula esses valores? A gente calcula esses valores com a diferença de risco que a gente acabou de ver, o risco de um grupo menos o risco do outro, e a gente vai elevar isso a menos 1. Ou seja, a gente vai fazer a fração 1 dividido por essa diferença de risco. Eu quero mostrar aqui para vocês agora um exemplo dessa situação. A gente tem aqui uma tabela. Essa tabela foi retirada de um estudo que está aqui na referência. Sempre que eu mencionar algum estudo, vai estar a referência aqui embaixo para vocês pesquisarem. Esse é um estudo que pegou vários outros estudos na literatura que mediam o impacto das estatinas para ver a mudança na história natural da doença arterial coronariana. Então, você veja aqui que ele aponta vários NNTs. Por exemplo, esse estudo aqui teve um NNT de 41, esse estudo aqui teve um NNT de 24, alguns outros estudos aqui tiveram NNT de 27, de 32, e aqui ele comenta que o INNT é o inverso da redução absoluta de risco, ou seja, 1 dividido pela redução absoluta de risco. A gente vai ter alguns exemplos mais para frente, onde a gente vai calcular isso juntos. Que é exatamente aqui, na verdade. Isso aqui é uma tabela de um artigo que eu gosto muito, é um artigo da neurologia chamado Sparkle. Eu vou até mostrar ele aqui para vocês rapidamente. É esse estudo aqui, que foi um estudo que pegou pacientes que tiveram AVC ou AIT é ataque isquêmico transitório, é quando a pessoa tem um déficit neurológico transitório, sem lesão cerebral, e testou se você usar estatinas de alta potência. Para quem não conhece, estatinas são medicamentos que nós utilizamos principalmente para diminuir os níveis de LDL, para ver se isso tinha impacto nos desfechos cardiovasculares. Então, a gente vai destrinchar esse artigo mais para frente, quando a gente estiver falando dos artigos específicos, mas indo para a seção dos resultados, essa é a tabela que eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar aqui para o slide. Então, nessa tabela, eu queria mostrar para vocês aqui, principalmente essa parte que tem esse realce aqui cinza. Então, a gente vê aqui que a gente tem o grupo que recebeu o remédio, que foi a atorvastatina, que foi o grupo da intervenção, ou seja, o grupo onde a gente aplicou o tratamento novo. Nesse grupo, a gente tinha um número total de pessoas de 2.365 que receberam esse novo tratamento. Dessas 2.365, 265 tiveram um AVC fatal ou não fatal, ou seja, 11,2% desse N total aqui. O grupo placebo, que não recebeu esse tratamento com essa estatina, era um grupo no total de 2.366. Desses 2.366,
311 apresentaram um AVC fatal ou não fatal. Isso representa 13,1% desse N aqui de 2.366. Agora eu quero que vocês olhem para esse lado aqui. Vamos calcular as porcentagens. A gente viu esse 11,2, a gente viu esse 13,1 e tem esse 0,84 aqui, né? O que é isso? Bem, 11,2 é o risco do grupo atorvastatina. 11,2% dos pacientes desse grupo tiveram AVC fatal ou não fatal. No grupo placebo, isso foi 13,1%. Então, o risco relativo, ou seja, quando você pega o risco do grupo atorvastatina e divide pelo risco do grupo placebo, isso dá 84%. O risco do grupo atorvastatina é 84% do risco do grupo placebo. Percebam que é menos de 100%, ou seja, é um risco menor. Você também pode falar que, como o risco relativo é de 84%, houve uma redução de 16% no risco relativo de se ter AVC. O risco do grupo atorvastatina é de 11,2%, o risco total. O risco absoluto do grupo placebo é de 13,1%. Quando você divide um pelo outro, isso dá 84%. Uma redução de 16% no risco relativo. Agora, qual é a diferença absoluta do risco? A diferença absoluta de risco, quando você subtrai o risco de um pelo do outro, é de 1,9%. O que é que impressiona mais? Você falar que teve uma redução de 16% no risco de se ter AVC ou que teve uma redução de 1,9%? Os dois estão corretos, mas perceba que essa redução de 16% é uma redução do risco relativo. A diferença absoluta dessa medida foi de 1,9%. E qual é o NNT? O NNT é a diferença absoluta de risco, que é 1,9%, e a gente vai elevar isso aqui a menos 1. A gente vai elevar esse número a menos 1, e quando a gente faz essa conta, a gente tem que o NNT de 53, ou seja, nesse estudo, a gente precisa aplicar esse medicamento em 53 pessoas, isso é uma média, tá? Em 53 pessoas para evitar um AVC fatal ou não fatal. É desse jeito que a gente mede o efeito de determinada intervenção. Vamos falar agora sobre o odds ratio. Esse é um termo que não tem uma tradução exata para o português, mas você pode chamar odds como chances e odds ratio como razão de chances. Vocês vão entender. O que é o odds? É a razão da chance, da probabilidade de você ter uma característica ou de determinada coisa acontecer, dividido pela de não ter. O que isso quer dizer? Isso é muito comum em apostas. Quem acompanha futebol vai entender o que eu estou falando. Vamos imaginar que um determinado time tem uma chance de ganhar que é de 60%. Fazendo esse exemplo aqui agora na hora. Se a chance desse time ganhar é de 60%, vamos dizer que ou ele vai ganhar ou ele vai perder, não tem empate. Se a chance dele ganhar é 60%, automaticamente a chance dele perder é de 40%. Perfeito? Considerando que não pode ter empates nesse jogo. Voltando. Então, qual é o odds se você decidir fazer uma aposta na chance desse time ganhar? Bem, a chance, ou seja, o odds, é a chance de ganhar, o risco de ganhar, digamos assim, dividido pelo risco de perder. Isso é 60%, é 60 sobre 100, que é 0,6. Isso é 0,6 dividido 40%, se 60 é 0,6, 40 é 0,4. Isso aqui é igual a 1,5. Isso quer dizer que se você apostar nesse time, sua chance de ganhar é 1,5 vezes maior que a sua chance de perder. Isso é o odds. O odds ratio
é quando você compara o odds de dois grupos. Então, por exemplo, digamos que essa é a aposta no time 1. Se você tivesse um segundo time, uma segunda aposta, com um valor diferente para a chance de ganhar e um valor diferente para a chance de perder, se você quisesse comparar as duas apostas, você calcularia o odds da primeira, o odds da segunda e dividiria um pelo outro. Isso é o odds ratio. A gente vai fazer vou demonstrar um exemplo mais para frente. Para que a gente usa essa medida, já que ela é tão parecida com o risco relativo? Ela é utilizada principalmente em alguns estudos específicos, principalmente estudos de casos controles, quando a gente está interessado em identificar fatores de risco que podem predispor a pessoa a aumentar a chance dela desenvolver determinada doença, determinada condição. A gente vai conversar mais a fundo sobre isso quando a gente estiver falando desse tipo específico de estudo científico. E uma coisa importante de você saber sobre os odds é que o comportamento deles não é linear. Vou dar aqui um segundo exemplo. Vamos imaginar que a gente tem dois grupos de pessoas que são hipertensas. E a gente tem a gente tem dois grupos de pessoas. Um grupo é um grupo de pessoas que tem hipertensão. Ou seja, todas as pessoas desse grupo têm hipertensão. É o grupo RAIS. RAIS é a sigla de hipertensão arterial sistêmica, para quem não está acostumado. E a gente tem um segundo grupo, que é o grupo controle, onde nenhuma dessas pessoas é hipertensa. E a gente vai ter aqui duas situações. Primeira situação, do exemplo 1. Digamos que no grupo dos hipertensos, no exemplo 1, 60% desses pacientes, desses hipertensos, são obesos. Ou seja, o odds desse grupo é a chance dele ser hipertenso, que é de 60%, 0,6, dividido pela de não ser, a chance dele ser obeso, é de 60%, dividido pela chance de não ser obeso, que é de 40%. 60% do grupo é obeso, então a chance de ser obeso é 60%. A chance de não ser obeso nesse grupo é 40%. Dividido um pelo outro, você tem que o odds desse grupo é 1,5. O do grupo controle, digamos que desses pacientes, 20% são obesos. Então, a chance de alguém desse grupo ser obeso é 20%. E a chance dele não ser obeso é 0,8. Quando você divide isso, dá 0,25. O odds ratio é o odds desse grupo dividido por esse. Quando você divide 1,5 por 0,25, você tem um odds ratio de 6 entre esses dois grupos. Vamos imaginar agora o exemplo 2. A gente tem um grupo de pessoas que todas são hipertensas, que é o grupo RAIS, e o outro grupo que é o controle onde nenhuma é hipertensa. E a gente está querendo ver quantos obesos tem no grupo RAIS e quantos obesos tem no grupo controle. No grupo RAIS nós temos 40% de obesos, então para calcular o odds a gente tem a chance de ser obeso, que é 40%, a chance de não ser obeso é 60%, portanto um odds de 2/3, 0,66 aproximadamente. No grupo controle a gente tem os mesmos 20%, igual do exemplo 1. Ou seja, dividindo a chance de ser obeso, que é 20%, pela chance de não ser, que é 0,8, você tem aqui 0,25. O odds ratio, então, no exemplo 2 é 0,66, dividido por 0,25, que dá 2,64. Percebam uma coisa. A gente tem aqui dois exemplos com o mesmo desenho, e que a única mudança foi que no grupo 1, no grupo dos hipertensos, você tinha 60% de obesos. No grupo 2, no exemplo 2, você tinha 40% de obesos. Você tem uma diferença aqui que é de 20%, ou seja, no exemplo 2, a chance de alguém do grupo hipertensão ser obeso é 1/3 menor que a do exemplo 1. Só que essa diferença relativamente pequena, uma diminuição de 1/3 na chance de ser obeso, diminuiu o odds ratio para quase 1/3 de um pelo outro, entendeu? A chance de ser obeso diminuiu 20%. Só que o odds ratio caiu para 1/3 aqui, quase, do que é aqui, entendeu? É isso que é um comportamento não linear. Os aumentos e as diminuições, eles tendem a ser muito bruscos. Então você tem que tomar cuidado quando você compara, quando você usa essas medidas de comparação. Tem até algumas metodologias que fazem outros tratamentos matemáticos para isso virar uma coisa um pouco mais reta, parecer uma função de primeiro grau, uma coisa que cresce de forma mais linear. Mas percebam aqui que uma redução de 33% nessa probabilidade, de 60% para 40%, gerou uma redução de quase 66% no valor do odds ratio. Então, ele tem esse comportamento não linear. É importante tomar cuidado com isso.
Pois bem, agora a gente vai falar sobre as características de testes médicos. O que é que eu quero dizer com teste médico? Teste médico vale para qualquer exame laboratorial, para exames de imagem, para perguntas que você faz na anamnese, para manobras do exame físico, para questionários que você aplica, para scores que você aplica, etc. Qualquer método de avaliação que você faz do paciente ou de qualquer coisa relacionada à medicina é um teste médico. E vai ter as características que a gente vai comentar agora, que são principalmente sensibilidade e especificidade. Essas são as chamadas características intrínsecas. O que é que isso quer dizer? Elas são próprias daquele teste. Normalmente elas não mudam, elas são as mesmas independente do contexto. E a gente também vai ter outras duas características. Os valores preditivos positivo e negativo. Esses valores mudam dependendo da situação. Eles mudam em função da prevalência, que, como a gente viu, também pode ser chamada de probabilidade pré-teste. Como é que a gente vai fazer o estudo dessas características, da sensibilidade, da especificidade dos valores preditivos positivo e negativo? O jeito mais fácil de se fazer isso é você pegar um grupo de pessoas, desse total você vê quantas tem a doença, você já vai saber de fábrica, quem pesquisou o teste, qual é a sensibilidade e especificidade. Você vai confirmar isso com base no método do padrão ouro, ou seja, você vai saber quem de fato tem a doença com base em algum outro método que você já tem, e você vai usar esse novo método, você vai usar esse método para testar um método novo. Ou seja, você vai testar esse método novo e ver o quanto que ele concorda com os resultados numa mesma população que você aplicou o teste antigo. Geralmente a gente faz os estudos dessas características de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, quando a gente está no processo de validação de um teste numa população diferente, ou quando um teste tem resultados diferentes em contextos diferentes, você está na dúvida do quão reprodutivo é um teste, ou você sempre usou determinado teste ou determinado exame para confirmar uma doença, e você tem, por exemplo, um exame novo que talvez seja mais barato, mais fácil, mais rápido, e aí você quer testar esse novo teste e ver como ele se compara com o anterior. É nessa situação que a gente vai fazer os estudos dessas características de testes médicos. Pois bem, vamos falar primeiro da sensibilidade. O que é a sensibilidade? Sensibilidade é o seguinte, pense o seguinte, sensibilidade é, tendo a doença, se você aplica a doença, ou se você aplica o teste numa pessoa que tem a doença, qual é a chance do teste ser positivo? Ou seja, você pega uma pessoa com a doença, aplica a doença nela, qual é a chance do teste vir positivo? Se esse exame tiver uma alta sensibilidade, isso significa que se a pessoa doente fizer o exame, a maioria dos testes confirma, vem positivo mesmo. Ou seja, esse exame percebe muitos casos das doenças entre os doentes, ou seja, tem poucos falsos negativos. Poucas pessoas que têm a doença e o exame vem falsamente negativo. Alta sensibilidade é uma coisa que a gente vai querer para exame de rastreio. Exame de rastreio são aqueles exames que a gente aplica numa população que não tem nenhum sintoma da doença, mas pode já ter a doença em instalação. E aí você faz o exame nessa fase ainda subclínica para você tentar diagnosticar a doença numa fase mais precoce. Quando você está falando de exame de rastreio, a principal característica que você quer é alta sensibilidade. Vou dar um exemplo de algumas sensibilidades aqui. Por exemplo, quando você usa colonoscopia para pesquisar neoplasia coloretal, a sensibilidade varia de 75% a 93%. Quando você aplica um teste rápido de HIV em parturientes, que faz parte das rotinas de rastreio, a sensibilidade desse teste é de 100%. Nesse estudo, né? Tem outros que são diferentes. Quando você aplica esse questionário PHQ-9, é um questionário usado para verificar sinais de depressão, você tem uma sensibilidade de 88%. Então, se você aplica para 100 pessoas que sabidamente têm depressão, o questionário vai ser apontado como positivo em 88 delas. Quando você testa o sinal de Rollmann do exame físico, o sinal de Rollmann é para você pesquisar trombose venosa profunda na panturrilha. O que é que acontece? É um exame onde você pega o pé da pessoa e faz uma dorsiflexão forçada. E aí a pessoa geralmente reclama de incômodo ou dor. Essa é a descrição clássica do sinal de Rollmann. É positivo quando a pessoa tem esse incômodo. Ele tem uma sensibilidade que varia entre 10% e 54% na literatura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem uma pessoa com TVP e você faz esse teste no exame físico,
ele vai vir positivo em 10 a 54% dos casos. Então, se você se basear só nisso para dar o diagnóstico, você vai deixar passar muita gente que tem TVP. Isso é um problema para essa manobra do exame físico. Vamos falar agora de especificidade. O que é especificidade? Especificidade é quando você pega uma pessoa que não tem a doença, saudável, e aplica o teste, qual é a chance desse resultado dar negativo, desse exame vir normal mesmo, já que a pessoa é normal. Ou seja, um exame que tem alta especificidade tende a vir normal quando a pessoa é saudável. Ou seja, ele tem pouco falso positivo. É uma característica boa para exames que você usa para confirmar um diagnóstico. Quando você quer confirmar um diagnóstico, você quer alta especificidade, porque você sabe que a pessoa normal tende a ter o exame normal. Dando aqui alguns exemplos, quando você aplica o teste rápido de HIV numa parturiente, 98% das parturientes que não têm HIV, o exame vem normal. No questionário pH, que é 9, isso é 88%, e o sinal de Holmes para TVP varia na literatura de 39% a 89%. Isso que significa que se você aplicar esse sinal numa pessoa que não tem trombose venosa profunda, a chance desse resultado dar positivo, mesmo que a pessoa não tenha a doença, varia de 39% a 89%. Então você tem que tomar cuidado com esse sinal. É um sinal que a literatura questiona muito fortemente em tempos recentes. Vamos comentar agora sobre o valor preditivo positivo. O que isso significa? Isso significa que você tem um paciente, você já fez o exame e aí você recebeu o resultado. Imagina que aí você recebe o resultado e aí você pergunta: se o resultado do teste for positivo, qual é a probabilidade de fato a pessoa ter a doença? Qual é a probabilidade, então, pós o teste? Prevalência é a probabilidade pré-teste, ou seja, se você pega uma pessoa aleatória daquela população, sem fazer teste nenhum para selecionar essas pessoas, qual é a chance dessa pessoa, ao acaso, ter a doença? Isso é a prevalência, é a probabilidade pré-teste. Agora que você já aplicou um teste e você quer saber qual é a probabilidade de um determinado teste que veio numa pessoa cujo teste veio positivo, qual é a chance dela de fato ter a doença, isso é a probabilidade pós-teste, o VPP, o valor preditivo positivo. Como é que a gente calcula isso? A gente vai ver num determinado grupo de pessoas que a gente aplicou o teste quais foram os verdadeiros positivos, ou seja, os exames positivos em pessoas que realmente têm a doença, e a gente vai dividir por todos os exames que deram positivo. A gente vai ter um exemplo daqui a pouco para deixar isso mais claro. Quanto maior a prevalência de uma doença, ou seja, quanto mais pessoas numa determinada população têm a doença, maior é o valor preditivo positivo. A gente vai exemplificar isso mais para frente. O valor preditivo negativo é o oposto, ou seja, sendo o resultado de determinado exame negativo, qual é a probabilidade dessa pessoa realmente não ter a doença? Então a gente vai pegar os verdadeiros negativos, as pessoas saudáveis que não têm a doença, e vai dividir por todos os negativos do teste. Quanto mais comum é uma doença numa determinada população, ou seja, quanto maior é a sua prevalência, menor é o valor preditivo negativo. Menor é o poder que esse exame vai ter de fato afastar determinado diagnóstico. Quanto mais comum uma doença, ou maior o risco de determinada alteração estar presente em um paciente, numa situação, maior a chance de um exame que vem positivo estar certo, então maior o VPP, e mais difícil é você afastar a doença, menor o valor preditivo negativo. Quanto mais raro for uma doença, ou mais improvável a chance de fato aquela alteração existir nesse contexto, maior é a chance de um resultado negativo ser verdadeiro, ou seja, maior o valor preditivo negativo, e menor a chance do resultado positivo estar certo, menor o valor preditivo positivo. Vamos dar um exemplo aqui numa situação. Digamos que tem um cardiologista que tem dois pacientes, o paciente A e o paciente B. E aí ele vai pedir uma pesquisa de isquemia miocárdica de esforço para dois pacientes, o famoso teste ergométrico, teste da esteira. É um dos jeitos de fazer um teste de isquemia miocárdica. Teste da esteira, vamos lá. A gente tem o paciente A. Esse paciente A é um paciente de 23 anos,
é um paciente assintomático, triatleta, sem história familiar de alto risco para doenças cardiovasculares. Com certeza é o padrão aqui de uma pessoa que faz medicina, né? Porque todos nós cuidamos muito bem, né, da nossa saúde, da nossa vida durante o curso e a residência. Isso aqui é o padrão clássico do estudante de medicina, claramente. E nós temos o paciente do tipo B, o paciente B. É um paciente de 67 anos, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é dislipidêmico, ele fuma igual a uma chaminé, ele é obeso e ele veio para o médico porque ele está se queixando de dor no peito quando sobe as escadas, o que, para quem não sabe, é uma queixa extremamente sugestiva, ainda mais nesse contexto de isquemia miocárdica. Então, vamos imaginar esses dois pacientes. O médico pediu o mesmo exame para esses dois pacientes e vamos imaginar o que a gente iria pensar para cada um desses pacientes se o exame vier positivo ou se o exame vier negativo. Vamos lá. Então vamos pensar no paciente A, um paciente jovem que não tem sintoma nenhum, ele veio para uma consulta de rotina, um check-up, ele é triatleta, não tem nenhuma história familiar cardiovascular, ou seja, esse é um paciente de baixo risco cardiovascular. Numa população de pacientes com essas características, a prevalência de doença cardiovascular é baixa. Pouca gente com essas características tem doença cardiovascular. A probabilidade pré-teste de isquemia miocárdica nesse paciente é baixa. Então vamos imaginar que ele fez o teste ergométrico e o teste veio negativo. Provavelmente esse resultado está certo, já que o paciente era de baixo risco. Ou seja, o teste ergométrico, nesse contexto para esse paciente, tem um alto valor preditivo negativo, uma alta capacidade de excluir o diagnóstico. Agora, imagina que você pegou esse paciente, fez o teste ergométrico e deu positivo. Nesse caso, você vai ter uma forte suspeita desse resultado ser um resultado falso positivo, porque o risco desse paciente ter doença cardíaca é muito baixo. Então, nesse contexto, esse exame vai ter um baixo valor preditivo positivo. Vamos ver agora o paciente B, um paciente idoso, cheio de fator de risco cardiovascular, que tem uma queixa típica de isquemia miocárdica. Ou seja, ele tem uma alta prevalência, um alto risco, uma alta probabilidade pré-teste. Se você faz o exame e ele vem positivo, esse resultado provavelmente está correto, porque o paciente é de alto risco mesmo. Então, nesse contexto, esse exame tem um alto valor preditivo positivo. É uma alta probabilidade pós-teste. Se o resultado desse exame vier negativo, você tem uma forte suspeita que se trata de um falso negativo, porque o risco desse paciente ter isquemia miocárdica é muito alto. Então, o valor preditivo desse exame é baixo. Ele tem uma baixa capacidade de afastar o diagnóstico. Nesse caso, você vai fazer outros exames, outras investigações, para ter certeza do que é que esse paciente tem. Porque num paciente desse, com uma queixa típica, e o exame vem negativo, suspeite que o resultado pode ser o falso negativo. Repita, confirme, faça outros exames. Isso é a coisa importante dos testes médicos, você saber essas características para você fazer esse julgamento, se é um resultado que está correto ou se tem uma chance grande do resultado não ser verdadeiro. Quando a gente vai calcular essas chances, o jeito mais fácil e mais simples é a gente construir essa tabela aqui. A gente vai construir essa tabela, onde a gente vai dividir um determinado grupo de pessoas em pessoas que têm a doença, que são os que têm a doença no SIM, e todas as que não têm a doença, todas as que têm aqui, todas as que não têm aqui. E aí a gente vai fazer o teste nelas. De todas as pessoas que têm a doença, dessas pessoas, quem tem o teste positivo é o A, quem tem o teste negativo é o C. Das pessoas que não têm a doença, as que fizeram o teste e ele veio positivo é o B, e o que veio negativo é o D. Aqui a gente soma o A com o C, é o total de exames positivos. Aqui a gente soma o B com o D, é o total de exames negativos. Quando a gente soma o A com o C, a gente tem o total de pessoas que têm a doença, Quando a gente soma o B com o D, a gente tem o total de pessoas que não têm a doença. Quando a gente soma o A, todas as pessoas com teste positivo que têm a doença, e o B, todas as pessoas com teste positivo, mas não têm a doença, a gente vai ter o total de testes positivos do exame. Quando a gente soma o C, que é o total de pessoas que têm a doença, mas que o exame deu negativo, com o D, que é o total de pessoas que o exame deu negativo e realmente são saudáveis, a gente vai ter o total de testes que deu negativo. E quando a gente soma todos aqui, a gente tem o total de pessoas.
Para a gente descobrir a sensibilidade, ou seja, aplicando o teste para uma pessoa que tem a doença, qual é a chance desse exame vir verdadeiro, a gente vai pegar o A, que é o teste positivo na pessoa que tem a doença, e vai dividir pelo total de pessoas que têm a doença. Para ver a especificidade, ou seja, numa pessoa que é saudável, a gente aplica o teste, a chance dele vir normal, a gente vai pegar o D, que são os exames negativos nas pessoas saudáveis, e dividir por todas as pessoas saudáveis, B mais D. O valor preditivo positivo é o total de positivos verdadeiros divididos por todos os testes positivos, e o valor preditivo negativo é o valor dos verdadeiros negativos dividido por todos os negativos do exame. Aqui é uma outra tabela em que a gente pode calcular as outras medidas. Num outro modelo de estudo, onde você vai comparar dois grupos. Um grupo que teve um desfecho. Num grupo, por exemplo, você vai ter um grupo de pacientes que você acompanha por 10 anos. Desses pacientes, alguns desenvolveram desfecho, vamos dizer, infarto. Então, tantos infartaram, tantos não infartaram. E aí você quer saber se um determinado fator de risco que você está investigando aumentou o risco de cada grupo desenvolver um infarto. Então você vai ver do grupo que infartou quantos tinham fator de risco, quantos não tinham fator de risco, do grupo que não infartou, quantos tinham determinado fator de risco, quantos não tinham determinado fator de risco, e aí você vai conseguir calcular aquelas medidas de risco dos grupos, de risco relativo, diferença de risco e odds ratio. Tudo bem? Eu vou agora mostrar para vocês alguns exemplos de como a gente calcula essas medidas.